Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer por esta oportunidade, agradecer primeiramente ao Senhor e também ao pastor Roberto pela confiança de nos dar essa oportunidade de trazer uma palavra no culto de doutrina, um culto muito importante, mas o Senhor é fiel, Ele nos deu essa oportunidade, então que Ele possa me usar como instrumento e que essa palavra possa chegar até o teu coração. Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37, livro de Ezequiel, capítulo 37, vamos estar lendo alguns versículos, vamos ler aí do 1 até o versículo número 7, Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo número 1, a visão de um vale de ossos secos, amém? Louvado e exaltado, vamos esperar que todos encontrem, nós poder estar todos juntos acompanhando a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Já tem gente procurando, vamos esperar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é fiel e é o Espírito Santo que fala ao coração do homem. Glória a Deus. Ainda tem alguns irmãos procurando. Ezequiel capítulo 37. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E diz: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós um Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Senhor, eu como instrumento nas Tuas mãos, me usa agora, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Fala, Senhor, me capacita, me usa aqui nesta noite, e desde o pequeno ao maior, do sábio ao mais leigo, que todos possam receber esta palavra, em nome de Jesus. Fica à vontade, porque o Senhor é fiel e maravilhoso. Amém? Uma das grandes características de quem recebe uma visão, ou de quem já teve a oportunidade de ter uma visão espiritual, é que quem tem a visão, ele passa a ser impactado pela presença de Deus. E quando tem-se a visão espiritual, como o profeta Ezequiel estava tendo, ou até mesmo um sonho, porque o que se muda é só de uma visão para o sonho, é que uma pessoa está dormindo e a outra está acordada. Ezequiel foi levado em espírito e estava em uma visão. E você há de concordar comigo que quem tem uma visão perante ao Senhor, quando o Senhor lhe mostra algo, ele não sai da mesma maneira antes de ver a visão. E ele começa a ver que algo foi mudado e uma experiência ele viveu única. Assim o profeta Ezequiel estava vivendo. Então quando a pessoa entra em uma visão, ela não vai sair dela da mesma maneira que estava. Aí começa-se a concluir o que o Espírito Santo e o Senhor estava querendo fazer naquela visão com Ezequiel. Porque quando ele faz isso, o próprio objetivo dele era esse, era trazer Israel da mesma maneira, para que não possa ficar da mesma maneira que entrou, mas que pudesse sair diferente daquela visão. Para quem não sabe, Israel estava passando por um momento difícil, porque havia se afastado da presença de Deus. No tempo do profeta Ezequiel, o povo israelita então se despeçou e começou a adorar outros deuses, e agora se esqueceu do Senhor. O povo estava, e por isso começou a decadência.
muitos já haviam sido mortos, outros estavam espalhados por todos os cantos. Haviam também pessoas que estavam sem terra, sem templo, estavam cativos, escravizados na Babilônia. Ou seja, o povo já estava passando por um momento difícil, e até muitos já haviam perdido a esperança. Isso aconteceu porque se afastaram da presença do Senhor. E estavam em um momento de decadência. Até mesmo eu posso imaginar dizendo: olha só o povo israelita falando: mas como nós vamos cobrar alguma coisa desse Deus, se nós abandonamos os seus caminhos, se nós deixamos de adorar a Ele e passamos a adorar a outros deuses, até mesmo dentro de parede, pensando estar escondido, mas esse Deus tudo vê. E olha como nós estamos agora, estamos acabando, estamos escravos na Babilônia. Então parecia que não havia mais esperança. Mas o Senhor, Ele é fiel nas suas promessas. Então quando Ele leva o profeta Ezequiel àquele vale, Ele diz: ainda a promessa está de pé. E como estes vales estão secos, como este vale está com ossos secos, assim também está o povo de Israel. Mas eu vou soprar o meu espírito, e quando eu soprar o meu espírito, então eu vou habitar no meio de vós novamente. Aramandará, Súria, mandará, Yassé. Porque o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. E não era porque estavam merecendo, mas porque Ele zela pelo seu nome, e Ele zela pela sua palavra. Se Ele disse que aquele povo seria vitorioso, mesmo não merecendo, o Senhor iria reerguer aquela nação novamente. Mas o que é mais interessante é poder ver que, quando nós vemos a situação do povo de Israel se afastou da presença de Deus, o Senhor mesmo com a sua bondade, Ele leva Ezequiel a esta visão, e aquele povo estava perdido. E eu começo a analisar acerca da visão do vale, porque Ezequiel foi levado em espírito. E quando eu olho, eu começo a entender a primeira coisa que o Senhor vai nos dizer: o profeta não é chamado para ver o que ele quer, pois Deus não está interessado em me mostrar o que eu quero, e sim o que nós precisamos ver. Ezequiel não estava com nenhum objetivo de ir àquele lugar em visão, mas foi levado pelo Senhor. Olha só, no versículo 1 vai dizer, note assim, no versículo 1, que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Foi o Senhor quem levou Ezequiel àquele lugar. Mas sabe o que é mais interessante nisso tudo? Olha só o projeto de Deus nesta visão. Quando Ezequiel chega naquele lugar, muitos, quando imaginam viver uma experiência, uma visão que o Senhor está relatando, então o que ele faz? Ele pensa que a visão será sempre maravilhosa, pastos verdejantes, águas cristalinas, a visão e a paisagem será bonita. Mas olha só o que Ezequiel enxerga naquela noite. Quando ele vê naquela visão, logo quando ele vê em sua volta, só tem ossos secos. A visão não era bela, o lugar não era o melhor para ter uma visão e experiência com Deus, mas o Senhor levou ele naquele lugar. Aí ele começa a entender que algo está diferente, e olhando essa situação eu pude entender, porque é fácil ter essa visão e estar em um lugar aonde nos agrada, mas quando estamos em um lugar aonde o medo toma conta, aonde o que se vê são restos de cabeças, pedaços de braços e pernas, ossos que estão há muito tempo, cadáveres que estão ali, então a situação não é muito agradável. Mas Ezequiel estava com o Senhor. Aí de repente ele começa a entender porque o Senhor havia o levado ali. E sabe o que é mais lindo? É porque geralmente quando vamos falar, alertar alguém alguma coisa, ou até mesmo contar uma notícia ruim, nós tomamos cuidado como vamos falar. Se vamos dar uma notícia que alguém faleceu para um familiar, nós não sabemos como ele vai reagir com a notícia, então nós vamos falando, vamos arrodeando, vamos dizendo com calma. Mas o Senhor aqui está nos mostrando que Ele não mascara nenhuma situação. As coisas com Ele é transparente. E por que Ezequiel estava naquele vale? Porque era a verdadeira sensação do povo de Israel estava vivendo. Muitos estavam mortos espiritualmente, muitos estavam como ossos secos naquele vale, porque o Senhor levou ele para que ele pudesse entender a real situação do povo de Israel. Aí quando isso acontece, olha só, o Senhor não mascara nada, Ele mostra a real situação. E quando Ele nos levar, e quando nós nos depararmos em estar no meio de um vale,
E quando nós começarmos a pensar, Senhor, o que está acontecendo? Por que esse vale chegou na minha vida? Por que é que essa situação difícil chegou na minha jornada e agora eu não sei o que fazer, meu irmão? Fique tranquilo, porque se o Senhor te colocou no vale, é porque existe um propósito e Ele está querendo te entregar algo, Ele está querendo te alertar algo, assim como estava mostrando ao profeta Ezequiel. Ele não te trouxe para o vale para você poder ficar perecendo aí. Ele não te trouxe a essa situação para que você possa ficar estagnado e parado aí, não. Ezequiel foi ali não para ficar parado e não morrer naquele lugar, mas assim para poder ver o que Deus poderia fazer em prol daquele vale. Porque se o vale estava sem vida, se não tinha mais nada, o Senhor agora ia lhe mostrar o verdadeiro poder de um povo que saiu da presença de Deus e agora estava perecendo, mas Ele é fiel nas promessas. Por isso, quando estamos passando pelo vale, começam as interrogações. Olha no versículo 2. Olha só que interessante no versículo 2. A visão não era para você ficar prostrado, mas sim para andar e se mover. Quando Ezequiel chega em sua visão, logo ele é convidado a andar. Mas não é fácil andar em meio a ossos secos. É fácil andar em um parque, é fácil andar em lugar onde a estrada está boa, é fácil andar na beira da praia, olhar em volta ao mar, é fácil estar em uma boa paisagem, mas eu quero ver se é fácil andar no meio de cadáveres, ossos secos, como estava Ezequiel. Mas o Senhor não chamou ali para ficar parado. Olha só no versículo 2, ele diz: e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio que estava cheio de ossos, no versículo 2, e me fez andar. Ezequiel não estava ali para ficar parado, apenas de passagem, apenas para ver como era aquela visão, não. O Senhor lhe chamou para que pudesse entender o propósito de Deus no meio daquele povo. Aí talvez você está se perguntando: Senhor, mas por que eu estou no meio desse vale? Como é que eu devo me comportar no meio dessa situação? O Senhor está dizendo através dessa palavra: não fique parado, não fique estagnado no meio dessa luta, porque se a prova chegou na tua vida, se o vale está no meio da tua volta, então fica tranquilo, meu irmão, se mova, porque é através do seu movimento, é através do seu agir, é através do teu clamor, que o Senhor vai te tirar dessa situação. Mas tem muita gente que se acomoda, tem muita gente que entra na luta e fica parado, se entrega rapidamente e não pode passar pelo vale, que logo ele está parado e quer entregar os pontos. Mas o Senhor está te convidando: ande no meio do vale, porque vai chegar o momento em que esse vale vai passar, a prova vai passar, a luta vai chegar ao fim e o nome do Senhor será glorificado. E por que isso acontece? Porque só a mão de Deus pode nos tirar de um lugar comum. Só a mão de Deus pode nos tirar de um lugar comum e fazer com que nós vivamos uma experiência espiritual. Só a mão de Deus é capaz de fazer isso. Quando somos arrancados da zona de conforto, recebemos um puxão de orelha. Porque quando tudo está bem, o crente tem uma grande tendência em ficar acomodado. Quando nada acontece, o crente tem a tendência de ficar de braços cruzados olhando: não, tudo está bem na minha vida. Olha só, estou com um emprego bom, estou com saúde, a minha família está bem. Aí então de repente o crente fica acomodado, ele não quer mais orar, não jejuma, não faz propósito com Deus, ele passa a ficar acomodado. Mas o Senhor muitas das vezes permite vales, para que o crente possa entender que ele não vive distante da presença do Senhor, e nem que for preciso te levar como Ezequiel foi levado, para ver o vale de ossos secos. Mas o Senhor vai te alertar e mostrar que não é dessa maneira que Ele quer te ver no meio da caminhada. Não é parado, não é acomodado com a situação, mas sim adorando e exaltando o nome do Senhor. Só o Espírito do Senhor pode nos conduzir ao propósito, mais ninguém. Propósito fala de finalidade, de destino, o motivo pelo qual você foi criado, é a razão pelo qual você está vivo. Propósito, o Espírito Santo levou Ezequiel a um lugar
aonde Ezequiel não estava, mas levou a um lugar aonde o Senhor queria que ele estivesse. E muitas das vezes o que falta é isso em nós, O quê? Está no centro da vontade de Deus. E todas as vezes que eu vejo essa palavra, o centro da vontade de Deus, eu lembro da passagem de Pedro pescando a noite inteira, fracassou quando voltou para desceu do barco, foi lavar as redes, de repente o Senhor Jesus estava ali perto, então Jesus entra dentro do barco, convida ele para entrar novamente, e quando ele volta, ele contempla a pesca maravilhosa. É porque eu pude entender que o lugar de Pedro não era fora do barco, era dentro do barco, porque o centro da vontade de Deus de Pedro era no barco. Sem estar no barco não via a multiplicação do peixe, sem estar no barco não via a pesca maravilhosa. Se ele não estivesse no barco, iria voltar para casa frustrado. É por isso que nós precisamos estar aonde o Senhor quer que estamos. Ezequiel não estava, mas o Senhor o levou em visão. Porque se você não se atentar com as coisas que estão acontecendo, se você não se atentar com o que o Senhor está te alertando, então Ele vai te levar, nem que seja numa visão, mas você vai entender, você vai se despertar, porque Ele não vai deixar você se perder por aí, como o povo de Israel estava solto e sendo escravo. Nós precisamos estar no centro da vontade dEle. Às vezes o propósito de Deus é nos levar em uma situação de crise. Olha só que interessante, mas o que é isso, missionário? É verdade, meu irmão. Às vezes o propósito de Deus é nos levar em uma situação de crise. Quer um exemplo? Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Muitas das vezes o Senhor nos leva a uma situação de crise para que nós possamos aprender e entender quem é que está no controle da nossa vida. Quando Jesus passou pelo deserto, eu começo a entender que é muito importante, porque quando Jesus sai do deserto, ele está mais forte do que quando entrou. E no meio do deserto, mesmo com fome e sede, ele não se cedeu às tentações do diabo. As bandejas que o diabo lhe ofereceu, então ele saiu mais forte de lá. Quem sabe você está se perguntando: por que eu estou passando por esse deserto, Senhor? Será que eu vou morrer aqui? Mas eu quero te dizer, como profeta do Senhor, o Senhor te colocou nessa situação, não para sucumbir no meio desse deserto, mas para que você possa sair daí aprovado pelo Senhor. Porque crente que passa pela luta, crente que passa pelo deserto, ele sai daí mais forte ainda. A situação de crise neste momento de Cristo era o deserto. Mas para Ezequiel a situação de crise era o vale de ossos secos. Ezequiel estava em um lugar onde ele não conseguia imaginar e nem o que fazer. A crise é uma situação adversa que nos exige mudança. Talvez você adentrou por essa porta e está se perguntando: Senhor, eu faço tudo, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Por que o Senhor permitiu esse vale na minha vida? Aí, meu irmão, repara direito, olha para o seu lado. Será que você tem feito alguma coisa? Porque se o Senhor está permitindo certas situações, é porque Ele está querendo chamar a sua atenção de alguma maneira, é porque Ele está querendo te despertar de alguma coisa. O povo de Israel estava tão calmo que nem se preocupou e até mesmo nem percebeu que a presença de Deus saiu do meio deles. Agora eu estava sendo escravos na Babilônia, e se nós não tomarmos cuidado, vamos ficando tão acomodados e tão pequenos e tão quietos, que não vamos perceber que estamos nos afastando da presença de Deus. Às vezes a crise chega, o Espírito permite que isso aconteça, para que nós possamos entender que o Senhor quer falar com cada um de nós. Crente muito acomodado, que vive só de bênção, vive só de vitória, ele se acomoda e não quer mais saber de nada, nem adorar a Deus ele quer mais. O Deus que o abençoou, mas basta ele não passar por nada. Se ele está no conforto, ele não quer mais nem adorar ao Senhor. É por isso que é o grande perigo. Mas ele sempre é fiel, está sempre despertando, está sempre chamando a sua atenção. Quem sabe a palavra que você estava esperando era outra, mas hoje ele está fazendo você passar no vale de ossos secos e ver como Ezequiel viu que a providência do Senhor chega para aqueles que ainda estão em comunhão com o Senhor.
Só a obediência irrestrita nos faz encarar a crise. Quando Deus falou a Ezequiel, até que a crise ele passou a enxergar lá de frente e não fugiu. Ezequiel poderia muito bem fechar os olhos e não andar e querer recusar ou não ver aquela situação. Mas Ezequiel era um servo obediente e ele precisava ver aquela situação e entender que o povo de Israel estava falido. E que o tempo que eles estavam vivendo e a situação que estava precária. E só o Senhor que pudesse reagir novamente aquele povo. Aí quando ele passa a ver aquilo que o Senhor estava lhe mostrando, ele começa a ver a dimensão da crise. O tamanho da crise do povo de Israel. Por quê? Porque ele diz, eram muito numerosos. Eu pensava que era menos, mas são tantos ossos, são tantas coisas, são muito numerosos. Ou seja, o povo de Israel estava perdido. Muitos pensavam estar vivo fisicamente e espiritualmente, mas naquela visão o Senhor lhe mostrava como verdadeiramente estava o povo de Israel. Então ele começa a surpreender e diz, eram muito numerosos, mas ainda ele analisa mais ainda, e ver aquilo que o Senhor está dizendo. Ele não só vê a dimensão, mas também vê a gravidade da crise, porque ele diz, além de ser muito numerosos, também estão sequíssimos, ou seja, estão há muito tempo nessa situação, e não se deparam, e que já morreram há muito tempo, e não conseguem entender, que já morreram espiritualmente, e não estão vendo. Tem muita gente dessa maneira. Tem muita gente pensando estar vivo. Tem muita gente dentro da igreja pregando a palavra, vestindo um terno bonito, colocando a Bíblia debaixo do braço, mas de repente quando vai olhar a sua vida espiritual, já morreu faz muito tempo e ele não percebeu, já está distante da palavra e não percebeu. Ramassúria mandaraia, séria mandaraia. São muito numerosos e estão sequíssimos. A obediência é poder entender que o Senhor está advertindo. Porque quem não obedece, quem não crê, quem não tem fé, dizer, não, isso não está acontecendo. O Senhor está me mostrando esse vale aqui, mas não é o nosso povo não, Senhor. Mas Ezequiel sabia, sim, é o nosso povo. Está morrendo, já pereceu. E se não for a mão do Senhor para reerguer esse povo, nós já estamos perdidos. Só a palavra pode mudar uma realidade contrária. Só a palavra pode mudar uma realidade contrária. Ezequiel teve uma visão divina, recebeu uma palavra de Deus e o povo de Israel, para que pudesse voltar a viver, ressuscitar o que estava morto. Deus fala através de visões e sonhos. Para quem não acredita, em Jó capítulo 33, versículo 15 e 16, depois você medite lá e você vai ver que o Senhor, Ele fala através de sonhos e visões. Aí Ele vai dizer, e entregou uma visão a Ezequiel de uma nova realidade que podia ser alcançada através da palavra profética. Onde a situação está difícil, aonde parece que não há mais jeito, mas se a palavra de Deus está sendo falada, essa situação pode ser transformada. Aquilo que parece impossível para o homem, é possível para Deus. Aquilo que a tua palavra não consegue fazer, a palavra de Deus consegue. Agora não é para andar em linha reta não. Olha só, Ezequiel foi levado àquele lugar, e quando nós não estamos sentindo confortável, porque ali, uma visão horrorosa, ossos secos, crânios, restos de crânios, por todas as partes. Ezequiel poderia muito bem, se eu não estiver sentindo muito bem, a primeira coisa que você quer é olhar a saída do lugar e sair em linha reta e correr e ir embora. Mas o Senhor logo lhe ordena e diz, não é para andar em linha reta não. Olha só no versículo 2 ele diz, e me fez andar ao redor deles. Ou seja, não passe desapercebido, não ande com pressa. Tem gente que quando passa no vale diz, Senhor, passa logo esse vale da minha vida. Senhor, tira essa situação da minha vida, tira essa enfermidade logo de mim. Mas quando na verdade é para o Senhor falar para você, rodeia, faz, dá a volta, analisa o que está acontecendo, porque é quando você analisar e entender o que está acontecendo, é que eu vou te mostrar a minha profundidade espiritual. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Tem muita gente apressada em sair da prova, mas nem sabe o porquê está nela.
Ezequiel poderia passar ali depressa e não ver nada daquilo, mas o Senhor deu a volta em volta deles. Olha aí o que está acontecendo com o povo. Olha aí o que aconteceu com o povo quando deixou de me adorar. E o Senhor continua dizendo, porque agora, duas coisas, quando ele analisa, ele percebeu, que nós já falamos aqui: a gravidade e quanto tempo estava durando aquilo. Talvez nós nem percebemos e nos afastamos da presença do Senhor e não entendemos. Às vezes a luta chega na nossa vida e nós pensamos: Senhor, mas eu não escuto mais a tua voz. Senhor, eu não sinto mais a tua presença. Eu vejo o irmão do lado sentindo a presença do Espírito Santo e eu frio aqui, não sinto nada. Irmão, pode ser que você esteja como o povo de Israel, que saiu da presença de Deus e nem percebeu. A presença do Senhor saiu do meio daquele povo e eles estavam tão preocupados em adorar os outros deuses, que nem percebeu que a presença de Deus havia lhe deixado. Só perceberam quando viu que o povo estava morrendo, estava sendo destruído. Uns estavam cativos, escravos na Babilônia. Aí perceberam que não tinham mais a presença de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite: fique atento aos sinais que o Senhor está lhe dando. Eu não trouxe essa palavra aqui em vão. Essa palavra não é minha. Essa palavra vem direto do trono de Jeová. E é preciso entender que em meio ao vale o Senhor vai mostrar o que Ele quer fazer e dar direção nas nossas vidas. Aí parecia que tudo estava perdido. Parecia que tudo agora ia se acabar, porque o povo está dessa maneira. Foi adorar outro Deus, outros deuses. E agora o que vai acontecer? Devido às fragilidades, às circunstâncias da vida, muitas das vezes bate o desânimo em nós. E quando a prova e o deserto e o vale chegam na nossa vida, nós pensamos em desistir. E diz: Senhor, eu não vejo saída. Eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, mas não vejo um escape, ó Deus. Eu estou no meio desse vale e o que eu vejo são ossos secos. O que eu vou fazer? Mas eu quero te dizer: se tem a presença de Deus, então ainda há uma esperança. Se o Senhor está contigo, então ainda há uma esperança. Ainda que um cego esteja da escuridão para a morte, mas se o Senhor está vindo, então ainda há uma esperança. Ainda que exista um aleijado que não consiga andar, mas que for preciso entrar por cima de um telhado, porque se o Senhor está lá dentro, então ainda há uma esperança. Pode até mesmo a filha de Jairo estar doente e no meio do caminho disserem: não precisa vir mais, já morreu. Mas se o Senhor está contigo, então ainda há uma esperança. Quem sabe um paralítico está há 38 anos na beira de um tanque, tentando achar uma cura, mas se o Senhor está vindo, ainda há uma esperança. Se o Senhor está contigo, então ainda tem esperança. Mesmo que dizem que não há mais jeito, que não tem mais saída, mas se o Senhor está contigo, ainda há uma esperança. Ezequiel 37, versículo 1 e 2 vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. Meu irmão, se tu está no vale, se a situação está difícil, se a enfermidade chegou sobre a tua vida, se você está em frente ou no meio de um deserto, e que você olha para cima, olha para o lado e não vê saída, meu irmão, mas se a mão do Senhor está sobre ti, então fica tranquilo, porque se Ele está contigo, nada vai lhe acontecer, e no meio desse deserto, tu não vais perecer. Sabe por quê? Porque o Senhor te chamou para uma missão, e se for preciso passar pelo vale, mas se Ele está contigo e a mão dEle está sobre ti, então nada vai acontecer. Aleluia. Quando Ele está com as mãos sobre nós, não existe nada. Pode vir enfermidade, pode vir o que vier, mas o Senhor vai cuidar. Ele já começa dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor. Olha só como começa a visão do profeta Ezequiel: e veio sobre mim a mão do Senhor. Então não importa o que vai acontecer para frente, porque se a mão do Senhor está sobre ele, então ele poderia passar não só por aquele vale, mas por outras coisas e outras situações, que nada iria lhe acontecer. E por que isso?
Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Quem crê nisso? Quem crê? Quem crê? O nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Poderão viver estes ossos? Olha só a pergunta do Senhor. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14. Existe coisa difícil para o Senhor? Existe algo impossível para o Senhor? Vamos ver aqui em Gênesis 18, capítulo 14, vai dizer, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Existe alguma coisa impossível para Deus? Sara era estéril, Abraão muito velho, que olhasse para aqueles, os olhos humanos, carnais, dizia, não, isso é impossível. Não pode esse casal ter filho, mas se o Senhor fez a promessa, então Ele vai cumprir. É como eu já disse aqui em outra oportunidade, esse Deus não é só fiel para prometer, Ele também é fiel para cumprir. Se Ele fez uma promessa, pode passar o tempo que for, mas ela vai se cumprir. Mesmo que o povo seja injusto, mesmo que o povo seja incrédulo, mesmo que começam a adorar outros deuses, mas Ele precisa zelar da tua palavra. E se Ele prometeu, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu a porta aberta, a porta vai se abrir. Se Ele prometeu a cura da enfermidade, então vai chegar. Se Ele prometeu o serviço, então vai chegar. Existe alguma coisa impossível para esse Deus? A resposta do homem é não. Porque aquilo que é impossível para mim é possível para Ele. Aquilo que parece quase inexplicável para mim, para Ele é no estalar de dedos, Ele resolve. Aquela situação que parecia para você que estava perdida, de repente Ele vai te mostrar que é fiel na tua vida. Vai revirar aquele papel, vai revirar aquele exame médico e vai mostrar que Ele é Deus e que Ele pode fazer o impossível acontecer. A resposta do profeta é uma resposta de quem tem intimidade com Deus. Poderão viver esses ossos, Ezequiel? Sim, Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes, ó Deus, aleluia. Quando o Senhor lhe faz essa pergunta, nós precisamos entender que se o Senhor está no controle, então Ele vai resolver tudo. Que nós não estamos mais no controle da situação, o Senhor está no controle da nossa vida. Então se acalme, se assente na poltrona, porque o piloto da tua vida é Jesus. É o Senhor que está no controle de tudo. Aí ele diz, Senhor, Tu sabes. Aleluia. A resposta do profeta é imediata. Nosso Deus é o Deus que vivifica. E por onde passa, se houver morte, Ele traz vida. Se houver tristeza, Ele traz alegria. Se estiver alguém frio, Ele aquece. Se tiver alguém enfermo, Ele cura. Se tiver uma porta fechada, Ele abre. Aonde Ele passa, algo tem que acontecer. Ezequiel 37, versículo 6. E poreis o Espírito e vivereis. Agora, para a frieza, o desânimo, o remédio é uma ação do Espírito, que tudo isso pode mudar. Nosso Deus fala e cumpre. Aquilo que Ele fala, vai se cumprir. Aquilo que Ele lhe prometeu, mesmo que você já esmureceu, mesmo que no meio desse vale você diz, não, agora não tem mais saída. Como vai acontecer a promessa que o Senhor me deu, eu estando nessa situação? Mas se Ele prometeu, vai cumprir. Vai chegar no tempo certo. Sabe por que Ele não se adianta, Ele não se atrasa, Ele chega na hora certa. Não é do seu jeito, é no jeito dEle. Não é do seu tempo, é no tempo dEle. Ezequiel 37, versículo 14, parte B do versículo, eu sou o Senhor. Disse e fiz. Eu disse que ia levantar Israel como uma grande nação e fiz. Eu disse que seria uma das mais fortes, então se ela está destruída, eu vou levantar novamente, porque eu sou o Deus que cumpre as promessas. Ezequiel 12, 25 vai dizer a mesma palavra. Isaías capítulo 43, versículo 3, operando eu, quem impedirá? Se eu sou contigo, quem vai impedir a minha bênção sobre a tua vida?
Aramassúria mandaraia sé. Só Ele tem o poder para cumprir o que fala. Muitos prometem, muitos sobem um palanque e dizem, prometem muitas coisas, mas cumprir é totalmente diferente. Mas eu nunca vi o Senhor deixar de cumprir uma promessa que Ele fez. Arassúria mandaraia. Após esta análise, Ele perguntou no versículo 3, Ele me perguntou, filho do homem, poderá viver estes ossos? E respondi, Senhor, Tu sabes, pelo Teu conhecimento. Ezequiel, pelo Teu conhecimento, pela Tua vivência, pela Tua experiência, poderei eu reviver esses ossos? Aí do outro lado, Ezequiel diz, Senhor, eu conheço, Senhor, eu entendo, Senhor, eu já vivi tudo isso, mas a última palavra vem do Senhor, a última palavra é Tua, ó Deus, não é minha, é do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, a última palavra não é do médico, é do Senhor. A última palavra não é do advogado, é do Senhor. A última palavra não é de Satanás, é do Senhor. Pode ser profeta, mas a palavra que prevalece é a do Senhor. Eu entendo, eu conheço, eu posso até falar, Senhor, mas a última palavra é Tua. Em outras palavras, o profeta está confirmando, Senhor, eu posso todas as coisas porque o Senhor me colocou como profeta, mas a Tua palavra é maior do que a minha. A última palavra não é do diabo, é do Senhor. Há pessoas que podem até ter entrado por essas portas entristecido porque alguém te falou uma palavra. Ei, meu irmão, a última palavra não é dessa pessoa. Ei, a última palavra não é daquele que tentou te desanimar. A última palavra é do Deus que te chamou, te trouxe aqui nesse culto para confirmar os teus questionamentos, as suas perguntas, porque Ele é um Deus que entrega resposta para aquele que está perguntando. Mas como Deus faz para reestruturar? Versículo 4, então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O profeta declara, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Não é a palavra dele, não é a minha palavra. Você veio aqui, não foi ouvir a minha palavra, você veio ouvir a palavra do Senhor. A minha palavra vai fazer com que você saia da mesma maneira que entrou, mas a palavra do Senhor, essa é diferente, essa preenche a alma, essa preenche o vazio do coração, essa é a palavra do Senhor. Aí tem muita gente querendo restauração ouvindo palavra de homem. Tem muita gente querendo sair do vale ouvindo palavras de homem. Mas não existe restauração sem ter a palavra de Deus. Não existe mudança espiritual sem ter a palavra de Deus. Não existe porta aberta se não houver a ordenança da palavra de Deus. Porque a porta que Ele abre ninguém fecha. E a porta que Ele abre e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. A palavra dele é soberana. Versículo 7, profetizei, pois como se deu a ordem, enquanto eu profetizava. Olha só, quando o crente começa a agir com fé, e ele passa a fazer aquilo que o Senhor lhe ordenou. De repente eu comecei a profetizar, e diz, ossos secos se levantam, e como de repente eu vi ossos roídos, e começou um grande reboliço, e os ossos começou a se levantar. De repente ossos se juntaram com ossos, e o vale que tinha morte, passa a ter vida. É porque o Senhor chegou, e aonde a palavra dele chega, aonde a morte, a vida, aonde a morte, a vida, e pelos olhos espirituais, eu já posso ver, ouvir as ordens do Senhor dessa noite. Aramassúria mandaraia sé. Aramassúria mandaraia. Só haverá reação no vale quando você profetizar a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que aparentemente está morto, sem reação, vai começar a reviver. Oh, aleluia! Sabe por quê, meu irmão? Porque o profeta ouviu a voz do Senhor. Veja as 3 coisas que acontecem quando o Espírito Santo entra nos nossos ossos. Olha só que interessante. Primeiro, quando aqueles ossos recebeu o sopro do Espírito, houve vida. Aonde o Espírito Santo de Deus sopra, ele traz vida àquele que está morto.
Aquilo que estava seco, destruturado, começa a criar forma, porque o Espírito Santo começa a trabalhar. Aí de repente, se puseram de pé. Aquilo que estava caído se coloca de pé, sabe por quê? Porque o Senhor não te chamou para ser um povo prostrado. O Senhor não chamou um povo para ficar morto, caído, seco no chão, não. Ele chamou para você estar de pé. Aí na sequência ele disse, se tornou um grande exército, porque aquele exército representava o povo de Israel. E o Senhor não chamou Israel para morrer no meio daquele lugar. O Senhor não chamou Israel para ficar naquela situação. Ele chamou para se levantar, ter vida e ser um exército. Se tu também é um exército, levanta a mão e dá glória. Se coloque de pé aí, meu irmão. Se coloque de pé, porque pelos olhos espirituais eu já posso ver também um exército do Senhor nessa noite. E Ele não te chamou para ser um exército fracassado, não. Ele te chamou para ser um exército que tem poder, que tem vitória, porque quem está com Ele na batalha não perde uma guerra. Pode soltar a música aí, meu irmão. Aleluia.